No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que existe a família corporal, consanguínea, e a família espiritual. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, disse Jesus, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, nossos queridos Dr. Ney, Dona Heloísa, são irmãos para a eternidade. Seguimos juntos de Dona Isabel e de Herculano Pires. Jesus, nosso mestre, nosso médico, incondicional. Incondicional, sem condições pré-estabelecidas, como condição da paz, da saúde e da felicidade na Terra. Ele foi muito claro quanto a isso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele disse umas palavras que nós não ouvimos muito, mas são muito importantes. A candeia do corpo são os olhos, disse Jesus. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Olha o que Jesus falou e que a ciência hoje vem confirmar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, pela psicografia de Chico, em 1958, disse assim: nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Diz ele ainda: cultivar melindres e mágoas é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria o corpo físico, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do nosso corpo físico. Impressionante, 1958, gente. Olha o que a medicina conhecia na época. Os termos que ele usou aqui foram os termos mais básicos da saúde humana e do corpo físico. Dona Isabel, na sua sabedoria, os espíritos sábios sintetizam. Olha o livro dos espíritos. Perguntas elaboradíssimas, uma frase responde tudo. E a Dona Isabel tem uma frase que diz: o perdão é luz na alma de quem perdoa. Para fazer a palestra A Prática do Perdão e Suas Consequências na Saúde Física, Mental e Espiritual, temos a grande alegria de receber um irmão e amigo desta casa, Dr. Álvaro Avezzo. Ele é médico, cardiologista, mas essencialmente um cientista brasileiro reconhecido internacionalmente, professor livre-docente, doutor em cardiologia pela USP, já publicou mais de 300 artigos científicos em sua área e foi considerado pela consultoria das Thomson Reuters como um dos 4 cientistas brasileiros com produção acadêmica de maior impacto no mundo, entre mais de 3.000
participantes. Uma de suas muitas áreas de pesquisa em cardiologia é justamente a relação entre a espiritualidade e a saúde cardiovascular. Atualmente é também diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e chefe da cardiologia do mesmo hospital. Presidiu e fundou o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Passamos, então, a palavra ao nosso querido irmão, Dr. Álvaro Avezzoni. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado à organização da 30ª Semana de Kardec, que eu aproveito na pessoa da Mirna, minha amiga, e cumprimento todos os amigos, Didier e todos que aqui se encontram. E antes de comentar a minha apresentação, há 6 anos eu conheci a Dona Isabel. Então, curto espaço de tempo, mas de grande significado. E essa apresentação, tanto com o senhor Ney como com a senhora Heloísa Pires, tem relação com o meu conhecimento com a Dona Isabel. Falei para o doutor Ney ontem que o seu filho, o neurologista Mário Pérez, foi quem me apresentou a Dona Isabel 6 anos atrás. Há uma conexão. E a Heloísa, há quase 40 anos, eu sou paulista, formado na Universidade Federal Triângulo Mineiro, Uberaba, e a minha formação em cardiologia, e desde então ali permaneço em São Paulo. E entrei em contato, Deus sabe o porquê, com a Heloísa para a sugestão de um centro espírita em 1987. Então, eu fico muito feliz dessa minha apresentação vir logo na sequência de 2 ícones espiritualmente falando da nossa doutrina. Importante falar também para vocês, a minha caminhada, eu sou cardiologista, sou pesquisador, mas num determinado momento da minha vida, eu tentei juntar, como é uma coisa natural para todas as pessoas, falei, olha, eu sou médico, cardiologista, pesquisador. Treinei um tempo no Canadá e introduzi no Brasil medicina baseada em evidências há 30 anos, ou seja, medicina baseada em comprovação científica. Eu nasci em família espírita e vendo a literatura sobre espiritualidade. Como não há perda energética na vida de ninguém, eu falei, deve e tem que haver confluência nessas 3 áreas. Não pode ser algo absolutamente cilado, né? São 3 silos que não se comunicam. E nessa busca, a literatura era razoavelmente interessante no aspecto espiritualidade. Por ser cardiologista, eu foquei dentro da área cardiovascular. E há 15 anos, nós fundamos, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um departamento, é único no mundo, em espiritualidade e medicina cardiovascular para pesquisa e disseminação científica baseada em evidência, baseada em confirmação, e não em suposição e não achismos. Portanto, essa apresentação, ela não difere da minha apresentação num congresso médico. Os meus slides são slides de congressos médicos, porque essa informação, ela deve ser capilarizada, a compreensão deve ser exatamente do que temos de evidência científica. Então, aqui para vocês, eu trago aquilo que a ciência, no modelo que ela tem, com os instrumentos que ela tem, o que é passível de ser mensurado, o que ela nos traz. Tem coisas que ainda não são possíveis. E lembro também, antecipando um dos slides, que nós temos uma doutrina. E a doutrina espírita, ela tem um aspecto filosófico, ela tem um aspecto moral e tem um aspecto científico. E por que tem um aspecto científico na doutrina? Essa foi uma pergunta minha. Então, o quanto a ciência pode e deve estar alinhada com a filosofia e com a moral cristã para, em comprovando, poder ser implementado. Porque sem comprovação não deve ser implementado. Você primeiro comprova, valida, e por isso ser algo confirmado é que você vai implementar na prática clínica. Antes disso, não, porque pode não funcionar,
pode ter malefícios, enfim, nós não podemos antecipar a implementação sem termos a evidência científica. O tema proposto, a prática do perdão e suas consequências na saúde física, mental e espiritual. Se nós buscarmos dentro do que nós temos, vamos só ver se está passando. Sim, estou apertando. Se nós buscarmos o que tem no Velho e Novo Testamento, está um pouco desconfigurado. Nós já temos várias citações, eu não lerei todas, sobre o perdão. Inclusive, uma quantificação de Jesus para Pedro, dizendo para não perdoar apenas 7, como dizia a lei até então, mas 70 vezes 7. Isso não significa perdoar só até 490, para quem fez as contas aí. Isso significa um perdão indefinido. Então, nós já temos uma sugestão, uma prática cristã recomendando o perdão. E aqui nós temos uma recomendação do perdão que ela traz como uma necessidade moral na vida de relacionamento. Não há nada de ciência aqui até o momento, não há nada de filosofia. Então, do ponto de vista da doutrina, nós temos aqui um componente moral, mas não temos aqui ainda a filosofia do perdão, nem a ciência do perdão. Mas já está dito. Aqui para vocês, os fundamentos da minha apresentação, eu gostaria de frisar que Kardec deixou muito claro, e como espíritas, nós precisamos manter isso aceso, que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face. Se há algo que mais estima o raciocínio, a razão, é a ciência. Então, já está sugerido aqui. Segundo, eu li várias vezes, vocês também devem ter lido várias vezes, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, que tem uma sequência cronológica. Moisés, Cristo, doutrina espírita, e como isso é temporal, Moisés, Cristo, doutrina, o quarto item deveria vir na sequência, que é a aliança da ciência escrito no Evangelho com a religião. Mas eu não vejo dessa maneira, porque religião é um sistema de crenças, de dogmas, e a doutrina não é para crenças, dogmas e rituais. Então, aqui nós poderíamos, e depois podemos debater, que seria a aliança da ciência com a espiritualidade prevista no século XIX. Ainda caminhando, quando nós olhamos também no Evangelho, mensagem de Fenelon, dizendo, vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Século XIX. Então, tem algo, sim, para a ciência ocupar um caminho, um papel, e não é apenas de adjuvante, mas muito provavelmente de determinante, junto com, como está dizendo aqui, coração e o amor. Aqui é uma síntese, e a toda síntese, né, deve-se seguir uma análise, é o que nós estamos fazendo aqui. Evangelho de João, conhecereis a verdade vos libertará. Podemos filosofar sobre a verdade. Nesse momento, eu só vou trazer a verdade da comprovação científica por causa da minha apresentação, mas também é um fundamento da ciência ligada à espiritualidade. E como eu disse no início da minha apresentação, a doutrina espírita sempre inclui, deve incluir, ciência, filosofia e religião, aspas, que é a moral cristã. E a moral cristã, ou moral espírita, é a moral cristã, que é uma moral cósmica, ela não está apenas aqui para nós. E vem um detalhe, que muitas vezes, discutindo espiritualidade, as pessoas confundem com religiosidade. E outras confundem mais ainda como sendo um possível sincretismo entre religiões. Não é sobre isso que nós vamos falar, e não é sobre isso que falaremos nas próximas vezes também. Então, aqui, quando nós falamos que há diferenças entre doutrinas e religiões, como eu disse aqui, do ponto de vista histórico, dogmático, interpretativo, há diferenças e, muitas vezes, diferenças que nós não conseguimos enxergar uma solução. Entretanto, do ponto de vista moral, do ponto de vista da solidariedade, relacionamento de uns com os outros, elas devem ser similares. Se não houver similaridade, tem algum equívoco aí, porque a humanidade não pode prescindir de solidariedade. A
A humanidade não pode prescindir de um relacionamento baseado em amor entre os 8,2 bilhões que vivem no planeta. Então, por essa definição, espiritualidade tem que ser um guarda-chuva muito mais amplo, independente de etnia, região geográfica, a situação socioeconômica e, inclusive, a religião que a pessoa abraça. Inclusive isso. E aí eu vejo o papel da ciência. A ciência é neutra. Ela não tem partidarismo, porque ela está buscando a confirmação. Se a confirmação veio de uma sugestão de A, sem problemas. Se for de uma sugestão de B, sem problemas também. Então, esse é o valor da ciência para a universalização do conhecimento, inclusive deste conhecimento, que tem a ver com a moral, e particularmente na nossa reunião, nós estamos falando da moral cristã. Então, esse é o fundamento que eu gostaria que vocês tivessem em mente antes que eu mostre os slides na sequência. Quando falamos saúde e adoecimento, vamos pensar que tanto a saúde como a doença têm 4 dimensões e não vamos nunca olhar apenas uma dimensão que será uma visão incompleta. Existe a questão da saúde física. O indivíduo que não tem dor, ele não está com falta de ar, não tem desconforto gástrico, isso é saúde física. Existe saúde social, escolaridade e renda. Existe saúde mental ou emocional, estresse, ansiedade e depressão. Existe saúde espiritual, que eu tenho certeza, se cada um de vocês escrever o que entende por saúde espiritual, algumas similaridades, mas algumas incongruências vão acontecer aqui também. E eu vou definir na sequência para vocês o que nós temos dentro da ciência, dentro da cardiologia, como uma definição de espiritualidade e, portanto, de saúde espiritual. De maneira resumida, é como nós enfrentamos a situação adversa no dia a dia, ou seja, que tipo de emoção eu uso na lida com o outro. E apenas um lembrete, aproveitando, eu aprendi com a minha esposa, Suzana Vezon, que está aqui, psicanalista, que nós só conseguimos nos identificarmos como indivíduos na presença do outro. Então, não existe maneira de sabermos quem somos, indo na palestra do Arthur, autoconhecimento, não tem como nos conhecermos, guardem bem, sem interação com o outro. Impossível conhecermos. Então, foi muito discutido aqui, reforma íntima. Começa onde? Autoconhecimento. Autoconhecimento começa onde? Interagindo com o outro. Então, é o auto que envolve o outro. É o auto-alter, né? Envolve alteridade. Não tem como conhecer e aprimorar sem interagir. E a vida de interação é desafio. É o casamento, criação de filhos, é o ambiente de trabalho, é o ambiente na via pública, onde nós somos todos os dias, especialmente na atualidade. Nunca se apresentou um curso de evangelho tão condensado 24 horas do dia. De manhã, à tarde e à noite, você tem condições de praticar o evangelho. Se você estiver num país, outro, pode ser que você tenha poucas situações para praticar o evangelho. Agora, aqui no nosso país, nessa condição atual, nós temos condições de praticar com muita tranquilidade, no sentido de oportunidade. Mas esses são os desafios. Quando olhamos por que nós adoecemos, quem ainda não sabe como adoecer, basta seguir essa receita, que é a chamada transição epidemiológica. Ficamos sedentários, alimentação mais calórica, cigarro e enfrentamento, guardem isso, enfrentamento negativo das situações adversas, carga de estresse, carga de depressão, e depois é uma questão de tempo para o organismo reagir a vida tóxica que você se colocou, interna e externa. E aí vem a manifestação, não tem como, né, manifestação da doença depois de vários anos. Então, não tem mistério nenhum de ver o adoecimento, especialmente cardiovascular e câncer na atualidade. 30% das causas de morte no nosso país, câncer, 42% cardiovascular. Melhorando a economia do país, vamos para o HIC, que são países desenvolvidos, cardiovascular cai para 23% e câncer sobe para 55%. A boa notícia, vai diminuir a morte por doença cardiovascular. E aí todo mundo vai ter chance de morrer de câncer. Mas não é tão ruim, porque a morte cardiovascular é precoce. Anos antes. Então, a transição leva a isso. E, no final, eu tenho 2 slides para mostrar se há ou não, é apenas uma proposta, uma pergunta filosófica, um objetivo em ficar doente.
E, se ficar doente, faz com que nós nos tornemos longevos. A doença, eventualmente, cumprindo um propósito de alongar a nossa existência. Nós voltaremos nesse ponto. Apenas para saberem que 70% dos infartos e dos acidentes vasculares cerebrais têm causa removível. 70% dos infartos, AVCs e insuficiência cardíaca. Na América do Sul, nós identificamos, vou falar só 3: hipertensão, obesidade abdominal, cigarro. Então, 70% está aqui. E um deles, o último, depressão. Emergiu como sendo fatores modificáveis para não adoecermos antes da hora do ponto de vista cardiovascular. Tudo que fizermos para reduzir morte não é verdade. Nós falamos isso em congresso. Não se reduz morte. O que a gente faz? Nós conseguimos um late check-out. Nós reagendamos a data do inevitável, o que é um ótimo negócio. Então, tudo que se faz em prevenção é para buscarmos uma nova data de adoecimento, uma nova data da morte ou do desencarne. E temos isso para a mortalidade também. 70% das causas de morte prematura estão listadas: cigarro, hipertensão, baixa escolaridade, não lerei todos aqui. Só para dizer, temos evidências científicas para prevenir doença cardiovascular? Sim, modificáveis. Temos evidências científicas para termos uma mortalidade ou a morte postergada? Também temos. E quando olhamos o psicossocial, 1/3 de todos os infartos no mundo são passíveis de prevenção por gerenciamento e prevenção de estresse e depressão. Então, olhem, qual a importância disso? Já não é um fator auxiliar. Do mesmo jeito que falamos de colesterol, hipertensão, tabagismo, estresse e depressão também aparece como um preditor muito forte de infartarmos, de termos AVC e de morrermos antecipadamente. Quando falamos de envelhecimento saudável, o inglês fica tudo melhor, né? Eles chamam de health aging, isso é bonito. Quando você traduz, envelhecimento saudável. Então, a palavra envelhecimento, ela realmente não acrescenta um estímulo. Mas o envelhecimento saudável, ele envolve saúde física, social. Isto é uma publicação que não é ligado a nada religioso, mostrando que o componente mental e espiritual são fundamentais dentro da longevidade. Ou seja, aumentarmos a expectativa de vida. E aqui vem a definição. Vocês podem ler, eu não lerei tudo. Religião, temos uma definição. Religiosidade é o quanto o indivíduo pratica da religião que ele tem. Portanto, só se tem religiosidade se tiver religião. Onde estão aqui aqueles que falam assim, não, eu não sou nada. Ou, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Então, a definição de espiritualidade, uma delas é da doutora Puchalski, que está em azul, que é interessante, mas é difícil de mensurar. E nós, na cardiologia, nós buscamos várias informações da literatura e construímos, né, com base, uma amálgama de várias definições em algo que seja mensurável. Se eu meço, eu comprovo. Se eu comprovo, eu posso implementar na prática clínica. E nós definimos espiritualidade como conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam o que pensamos, como nos comportamos e as nossas atitudes, em quais circunstâncias, relacionamento conosco e relacionamento com o outro. E, por fim, passível de mensuração. Essa é a definição que nós temos de espiritualidade. Qual é o conceito que nós trazemos hoje? É um conceito que nós submetemos para a publicação não de longevidade, mas de longevitalidade. E nesse conceito, nós estamos juntando aumento na expectativa de vida, todos queremos. Redução de eventos, menos infarto, menos AVC, menos câncer. Mais autonomia, que é força muscular. Dr. Ney e a Heloísa, ambos mostram uma belíssima autonomia. Isso dá longevidade. Mas nós estamos colocando também menor declínio cognitivo, menos demência, e aí vem a novidade. Desfechos baseados em espiritualidade no que a literatura comprova. Então, o que nos interessa para a saúde é viver mais, menos eventos, cognição apropriada, o declínio mais lento, se tiver que existir, autonomia, que é força muscular,
mas desfecho espiritualidade. Alguns, por exemplo, propósito de vida, por quê? Porque aumenta a sobrevida, quem tem. Satisfação com a vida, por quê? Quem tem satisfação vive mais, comprovadamente falando. Falamos de gratidão, compaixão, e aí vem disposição ao perdão, e aí nós vamos falar do tema que a Mirna propôs. Então, disposição ao perdão. Por que está escrito disposição e não perdão? Porque se eu perguntar aqui para todos vocês, inclusive para mim, vocês têm disposição para perdoar? Apenas como um exercício para vocês não ficarem tão imobilizados fisicamente. Levantem a mão. Quem tem disposição para perdoar? Eu só estou gesticulando. Disposição. Ok? Disposição para perdoar. Agora, como que nós vamos saber se isso realmente confere com a realidade? É quando estivermos numa situação de quebra de confiança, seja financeira, seja afetiva, qualquer tipo de situação onde, ao invés de termos necessidade de reparação, mágoa, ruminação, desejo de vingança, nós temos que aceitar, e eu vou definir. Então, disposição ao perdão é possível de mensuração pela ciência. Nós temos sensações, reações à luz, sensação física, como dor, prazer, frio, calor. Temos emoções e nós temos sentimentos. A diferença é que a emoção é transitória. O sentimento, ele é permanente. Nós vamos discutir sentimento. E dentro da linha de sentimentos, nós temos amor, ansiedade, culpa, ciúme, confiança, decepção, desejo, depressão, felicidade. O perdão está aqui também. E por meio do sentimento, nós construímos, medido por atitude, uma escala de valores, que é o nosso código moral de conduta na vida de relacionamento conosco, com Deus e com o outro. Esses valores. E aí que vem a definição de espiritualidade, que são esses princípios morais que orientam a nossa conduta. Eu não estou falando de ética, estou falando da nossa conduta do ponto de vista sentimental na vida de relacionamento. Valores seculares: perdão, gratidão, altruísmo, humildade, honestidade, paciência e confiança. Não são todos, apenas um exemplo para caber no slide, né? Temos valores milenares, como orgulho, egoísmo, raiva, hostilidade, intolerância, ingratidão e arrogância. Mas, o que a ciência pode auxiliar? Que dependendo da prevalência, preponderância, uso destes valores, nós vamos ter algumas alterações físicas. Tem os chamados mediadores. Vocês já ouviram falar, quando a pessoa leva um susto ou está ansiosa ou corre, ela libera noradrenalina. É um hormônio fundamental para a atividade física, senão não aumenta a frequência cardíaca, não vai sangue para o músculo. Mas vocês pensem, você está sentado, pensando em alguma coisa ruim para você, liberando noradrenalina. Então, esses mediadores, eles podem provocar doença ou saúde. Depende do mediador que o teu sentimento está te provocando. Pensem se você teve uma situação onde você fala, não consegui perdoar. Todas as vezes que você se lembra, para você é uma lembrança, para o seu corpo não. Para o seu corpo ele está vivendo de novo aquela torrente de emoções negativas. Ah, é só uma lembrança ruim? Não, não é. Você está castigando o seu corpo, suas células, seus tecidos, seus órgãos. Então, não é nada de especial, depois de anos ou décadas, apareceu um adoecimento, de tanto bombardeio celular com essas reações. E o que a gente está comentando aqui é onde a espiritualidade entra para reforçar o edificante, para atenuar ou neutralizar aquilo que não traz benefício nenhum, como sentimento não edificante. Um detalhe da literatura. Religiosidade pode ser medida, não espiritualidade, religiosidade pode ser medida de várias maneiras. Uma delas é a chamada religiosidade organizacional. De maneira simples, quantas vezes na semana, no mês, no ano, a pessoa frequenta o templo religioso? Mesquita, sinagoga, centro espírita, templo protestante ou igreja, não importa. E esse estudo dos enfermeiros norte-americanos, um estudo muito bem feito, ele avaliou tudo, alimentação, atividade física, hipertensão, obesidade, mas também avaliou religiosidade organizacional. E aqui são duas curvas, uma curva em azul
que significa as pessoas que nunca iam ao templo religioso nos Estados Unidos. E na curva em laranja, aquelas que iam pelo menos uma vez por semana. Depois de um período de 4 anos, aquelas que iam pelo menos uma vez por semana tiveram redução da morte em 33%. Eu não estou lendo errado, é que 0,67 significa 33% de redução de morte. Quer dizer que apenas ir ao templo, claro que tem outros fatores que não foram mensurados, mas não paramos aí. Que tipo de morte foi reduzida? Perdão. Primeiro, morte cardiovascular reduzida em 27% e morte por câncer reduzida em 21%. Essa é a literatura mostrando que algo acontece quando a pessoa tem uma frequência religiosa. É a literatura que diz, e publicada numa revista de alto impacto. Isso é muito importante para dizer. E entrando, e para terminarmos, né? Qual a definição científica de perdão? É uma definição que veio da psicologia positiva, desde 98 e publicado em 2012. Vejam e tentem, todos nós, vamos nos situar nessa definição. Perdão é uma atitude moral na qual nós consideramos abdicar do direito de ressentimento, de mágoa, de ruminação, de desejo de reparação, de desejo de vingança. Abrimos mão. Se fosse só essa primeira metade, estaria fácil. Mas tem um E. E, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos, de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor para com o ofensor. Essa é a definição científica do perdão. E dentro dessa linha, tem várias evidências científicas, eu gostaria de mostrar o que não é perdão, é o que é definido como perdão condicional, não é perdão. Porque você coloca uma condição para perdoar, portanto, você continua ruminando. Olha, eu perdoo, mas vai ter que vir aqui, na frente de todo mundo, aqui na Casa do Caminho, falar em bom, né, falar em bom tom, bom som, isso não é perdão. Colocou condição, continua ruminando. Perdão decisional é só uma boa ideia. Tomei a decisão de perdoar, só que você não percorreu a jornada. Perdão é uma jornada. É um bom começo, que maravilha. Você decidiu? Ótimo. Quando você conseguir, você volta aqui. Pode nunca acontecer. Então, o perdão emocional é esse que nós comentamos, que além de abdicar ao desejo, você nutre sentimentos de misericórdia, compaixão, solidariedade, como seja, com o ofensor. Pela segunda vez, falei da minha esposa, que está aqui, a doutora Suzana Vezon, psicanalista. A tese dela, que eu estava na orientação, foi disposição ao perdão e risco de infarto agudo do miocárdio. Qual que é a hipótese? Quem tem mais disposição para perdoar, infarta menos. Essa era a hipótese. E a conclusão foi que falta de disposição para perdoar emergiu como um marcador de risco para infarto. Segundo, religiosidade organizacional, ida ao templo, não mostrou nenhuma associação. Religiosidade, sem associação. Mas espiritualidade, sim, você consegue mensurar por questionar. Quanto menor a espiritualidade, maior o risco associado com infarto agudo do miocárdio. E vamos, dentro da linha da medicina, da cardiologia, da pesquisa, quais são as questões ou quais são as informações, e amanhã não, né? Hoje à tarde eu comento esse slide novamente com mais detalhes. Nós temos que propósito de vida aumenta a sobrevida. Satisfação com a vida aumenta a sobrevida. Então, dentro de uma prescrição médica, deveria existir estímulo de propósito de vida, estímulo de satisfação com a vida, raiva, que o nome chique é irascibilidade, mas o indivíduo explosivo aumenta o risco de diabetes e aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Então, você gerenciar, prevenir irascibilidade, você estaria atuando dentro da linha de diabetes e insuficiência cardíaca. Estimular compaixão, também falo à tarde, melhora o controle de pressão arterial. Agora, estimular disposição ao perdão, previne doença arterial coronária. Agora, qual intervenção? Vamos pensar, você vem ao consultório, eu detecto hipertensão, prescrevo um antihipertensivo. Obesidade abdominal, prescrevo atividade física, comento, e uma orientação nutricional.
Agora, como deve ser uma intervenção para modular o perdão, né? Que tipo de intervenção? Nós temos vários sentimentos edificantes. Eu não vou poder, do ponto de vista prático, tentar coletar todos eles numa história clínica do paciente. Muito difícil. Então, nós devemos trabalhar, e isso é um trabalho em andamento, que eu estou chamando pessoalmente de solidariedade atitudinal. O indivíduo é solidário na relação com o outro, e isso envolve todos os sentimentos edificantes. Agora, vem alguns problemas que desafiam. Tem plausibilidade? Tem. Agora, quem vai fazer essa intervenção? Como será a intervenção? É o médico? É o psicólogo? É o coach? É o enfermeiro? É um familiar? Quem vai fazer essa intervenção? É um líder religioso? Vocês chamam, dê o nome que vocês quiserem. Mas nós fomos um pouco adiante. Esse estudo nós apresentamos em março, há um ano, no congresso americano, chamado Congresso do American College, um dos maiores congressos do mundo que tem, e foi um trabalho que não só apresentado, como já foi publicado, eu vou mostrar para vocês, que é a influência de uma intervenção baseada em espiritualidade no controle da pressão arterial. Ou seja, é possível você intervir para que a pessoa aprenda a perdoar, para que a pessoa seja mais grata. Porque o que nós falamos aqui, fazemos uma apresentação, uma palestra, e cabe a cada um entender, acho que eu vou, a partir de hoje, vou fazer isso. Vou falar, quem sabe na próxima encarnação, alguns falam assim. Então, o nosso processo, apesar dele ter consequências, esse processo de falar aqui, ele não é um processo ativo, onde você traz o indivíduo, entende o que está acontecendo com ele e tenta intervir para que ele saia de A para B. Eu faço isso com a pressão arterial, dou um medicamento, ele sai de hipertenso para normotenso, colesterol alterado, colesterol normal. Então, o que nós estamos fazendo com a ciência é essa questão da moral cristã. Se é possível, você, dentro de um atendimento em saúde, vamos falar assim, você modular a resposta do indivíduo frente às situações adversas do dia a dia, que é a vida, né? E esse projeto é um estudo chamado FEEL, F-E-E-L. Ele teve como objetivo determinar se pacientes com pressão alta, metade da população brasileira tem pressão alta, se eles forem submetidos a uma intervenção baseada em espiritualidade, comparada com um grupo que você não faz isso, se controlaria a pressão arterial. Quais foram os sentimentos que nós trabalhamos? Perdão, gratidão, otimismo e propósito de vida. Por quê? Porque a literatura sugeria. Você tem que ter uma base científica para propor. Foram 12 semanas. E quem é que fez essa intervenção? Eu falei anteriormente, médico, psicólogo, enfermeiro, coach, nenhum. Porque nós pensamos numa coisa que pudesse ser capilarizada para depois ter impacto global. E foi por mensagem de WhatsApp. São 12 semanas de mensagem de WhatsApp e são frases que não têm conotação religiosa. Elas têm conotação espiritual, mas não têm conotação religiosa. E esses indivíduos recebiam essas frases semanalmente, tinham um diário para escrever, se tem alguma pessoa que você se lembra que você poderia perdoar ou algo diário, que você deveria ser grato. E após 12 semanas, eu só peço para fixar onde está o vermelho lá no final. Este primeiro grupo, aqui o grupo de cima, é o grupo controle, é quem não teve a intervenção. A pressão era 12,7, foi para 12,6, praticamente não mudou nada. O grupo da intervenção saiu de 12,9 de pressão máxima para 12,1, reduziu 7,6 milímetros de mercúrio com significância estatística. O que significa isso? Que não é efeito do acaso, é real. E nós fomos um pouco mais longe, comparamos os dois grupos. Então, o grupo que recebeu a intervenção teve 7,6 milímetros de mercúrio a menos da pressão arterial. E o grupo controle, 0,5 milímetro. E também, aqui na última linha, a artéria braquial, porque quando tem placa de gordura, a artéria vai ficando doente, enrijecida. Quanto mais ela dilata, mais saudável ela é. Então, uma medida da saúde das artérias e de placa de gordura em coronária, carótide e cérebro, é se ela tem uma boa capacidade de dilatar.
nós conseguimos, com a intervenção baseada em espiritualidade, dilatar mais a artéria. Então, está publicado, aqui embaixo vocês podem ver, na revista Global Heart. E, para terminarmos, existe uma bioquímica por trás do perdão, ou seja, exames de sangue que você pode mostrar que se associam com perdoar ou não perdoar. Sim, primeiro temos informações sobre melhoria no sistema imune, reduz hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, melhora a liberação de enzimas chamadas citocinas, que algumas são maléficas, modula o equilíbrio químico do cérebro, reduz pressão arterial e não ativa hormônios que vão nos adoecer. Então, nós temos, se alguém falar assim, olha, eu tenho vontade, eu gostaria que me convencessem a perdoar, mas nada religioso, está aqui. Está aqui se você não precisar de nada religioso. Do ponto de vista de saúde mental, como foi proposto aqui também, é possível, em perdoando, você ter melhor saúde mental? É, porque você reduz ruminação, tem até informações de drogadição ser menor, hostilidade, ansiedade, raiva, reduz estresse, aumenta o suporte social, relação interpessoal, que é aquilo que nós comentávamos, e autocuidado com a saúde. Dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, antes disso, os médicos em cada especialidade, eles devem seguir as diretrizes das sociedades médicas de conduta, mas de conduta científica, ou seja, quais exames devem ser pedidos, quais tratamentos devem ser prescritos. E aí nós colocamos CR, classe de recomendação, NE, nível de evidência. Nós mostramos se aquilo é realmente válido ou ainda não é válido. E nós publicamos, 6 anos atrás, a primeira diretriz numa sociedade de cardiologia do mundo em espiritualidade. E nós colocamos nível de evidência e isso tem 6 anos, nós já vamos atualizar. Técnicas de fortalecimento espiritual como perdão, gratidão e resiliência. A classe de recomendações 2B, ou seja, há benefício sugerido e você pode fazer isso na sua prática clínica. E baseado em que tipo de informação? Então, não é apenas um palestrante espírita dizendo para vocês, nós temos uma recomendação médica dentro dessa área. 3 slides para ficar como a Alda pediu no tempo. Existe um livro do Gilson Freire, Homeopatia e Espiritismo, muito interessante, e tem um pequeno ajuste nisso que está publicado. E a pergunta é minha, que é uma pergunta para todos nós. Quando nós começamos a adoecer? Um belo dia, alguém vai a um médico e aparece um diagnóstico. Adoeceu naquela data? Quando é que foi o início? Quando foi o ponto inicial desse adoecimento? Isso muito nos interessa, porque você só previne quando você identifica fatores passíveis de prevenção. Antes disso, não tem como prevenir. E ele coloca assim, que deflagrado o processo de desajuste, das energias sutis, emocionais, mentais e espirituais, na verdade, estava espiritual, eu que acrescentei emocional e mental. Criam-se zonas de eleição, e toda enfermidade nasce das profundezas da consciência, da mente, espírito, chamem como quiser, a partir da mente ou consciência, atingindo o corpo físico. Antecedendo a lesão tecidual, é discutido que tenha disfunção emocional, mental, espiritual ou consciencial. Então, aqui, realmente é uma proposta a ser investigada cientificamente, porque se o nosso adoecimento começa aqui, vamos todos nós, apenas em 30 segundos, quando é que eu comecei a enfrentar negativamente as situações adversas do meu dia a dia? Na infância, na adolescência, adulto jovem? Então, o processo de prevenção vai ter que começar muito antes do que aquilo que nós estamos falando aqui hoje. E aqui, para terminar, são 2 slides. Essa pergunta eu me fiz atendendo um paciente de 94 anos, absolutamente rígido. Até aí todo mundo, mas eu conheço pessoas nonagenárias, Dona Isabel é um exemplo, mas ele tinha uma coisa interessante, ele havia tido um evento coronariano, e do evento ele foi operado, colocação de ponte safena,
44 anos antes. Isso quer dizer, o indivíduo tem um diagnóstico de doença coronária e, a partir daí, se naquele dia me perguntasse, doutor, dá para viver 5 décadas? Eu falo, olha, possível é, mas intimamente eu falaria, difícil. Doença coronária multiarterial, várias coronárias, porque precisou operar. Ele estava absolutamente assintomático e um teste provocador de isquemia, que a gente faz em cardiologia, normal. Então, eu falei, será que adoecer pode ser um fator que nos torna longevos? Vou repetir, porque não tenho doença nenhuma. Tudo bem, esse vai ser longevo porque não tem adoecimento. Aqui a pergunta é outra. É se o fato de ter adoecido pode proporcionar vida mais longa do que se esse indivíduo não tivesse adoecido. E aí, 2 slides e eu termino mesmo. São 4 que eu chamo trajetórias de vida. Uma trajetória de vida. O indivíduo começa a própria vida, os anos se passam, e aqui é a Dona Isabel. Ele não tem grandes adoecimentos ao longo da vida e coleciona alterações da senescência. É uma artrose aqui, a visão um pouquinho ali, precisa de uma cirurgia de catarata, ouvido. Esse indivíduo não conhece doença cardiovascular, não conhece câncer, doença degenerativa. Ele é longevo. Segunda possibilidade, o indivíduo vem, num determinado momento, vem um diagnóstico que é quase que sem negociação. Um câncer altamente agressivo, metastático, que tem pouquíssimas opções terapêuticas e não dá. Ou um acidente vascular cerebral hemorrágico que o indivíduo não consegue sobreviver. Para ali e não tem como. Essa é uma outra trajetória que acontece. A terceira, o indivíduo vem e, num determinado momento, ele tem um infarto ou desenvolve um câncer de mama e, a partir daí, ele modifica muito a própria vida. Não é só alimentação saudável e atividade física, não é só isso. Mas ele tem ali suporte familiar, resiliência, um enfrentamento positivo. Ele fala, esse ambiente é tóxico, aqui não vou levar nada, eu quero coisas que agreguem valor e significado para a minha vida. Então, a doença fez com que ele realinhasse e, a partir daí, ele consegue ser longevo. E a última possibilidade é o mesmo indivíduo que, num determinado momento, apareceu, ocorreu um infarto ou câncer de mama, e ele fez mínimas modificações, usou os medicamentos que foram prescritos, não está desconfigurado, e ele vai ter um leve acréscimo, por causa dos remédios, na condição, mas ele não mudou nada de como ele era até a data daquele evento. Então, são possibilidades que nós temos para considerar na nossa vida. Eu aproveito aqui, agradeço a oportunidade que a Mirna e todo o time da Casa do Caminho proporcionou. Volto a agradecer ter conhecido a Dona Isabel 6 anos atrás, que muito nos engrandece e nos fortalece para o dia a dia. A atenção de vocês nesse período. E é uma apresentação algo diferente para nós colocarmos assim, onde a ciência pode ter utilidade dentro da nossa vida, nessa tríade, filosofia, moral e ciência, que a doutrina espírita traz. Muito obrigado.